Olá, vamos bater um papinho, dando uma continuidade ao assunto da gratidão. Tenho pensado um pouquinho sobre isso ultimamente. E tenho feito algumas ligações, de assuntos assim, interessantes. Recapitulando um pouquinho, são 3 níveis de gratidão. O nível mais superficial, que a gente agradece sem se envolver, sem criar nenhum laço energético, apenas uma coisa mais mental, mais prática do dia a dia. Um nível intermediário, onde a gente recebe alguma coisa, onde a gente observa uma gentileza um pouquinho mais adiante, que vai mais adiante, e um agradecimento também um pouco mais intenso, um pouco mais, digamos assim, presente, uma percepção de um agradecimento que a gente faz por aquilo que a gente recebeu. E o nível mais profundo de gratidão, onde a gente recebe também uma gentileza, uma graça, uma atitude, um gesto, e aquilo nos toca de uma maneira tal que nós nos sentimos uma necessidade de devolver aquilo, de retribuir, certo? Bom, essa sensação do último nível de gratidão, ela pode ser uma coisa incômoda às vezes. Ela pode ser uma coisa incômoda. Seja porque ela não é algo que foi solicitado, e isso nos incomoda. Então, por exemplo, quando você interage com uma outra pessoa, numa situação qualquer, e a atitude da pessoa é muito, digamos, pessoal, muito invasiva, a gentileza com que ela nos trata é algo que é muito próximo e não nos agrada, não nos deixa tranquilo, porque algumas pessoas usam desse tipo de atitude para auferirem benefícios, é claro. Elas sabem que quando oferecem algo além do que a pessoa espera, a pessoa se vê obrigada a retribuir. Então, por exemplo, um vendedor que usa isso como tática de venda, então ele te atende muito bem, ele procura elementos em você para se aproximar, fazer um approach, que a gente chama de aproximação, para ser acolhido, para ser entendido, e com isso ele te oferece o produto. E aí você fica um pouco desarmado com aquela situação, você não esperava aquela gentileza toda, aquela atenção toda, que te incomoda. Tem pessoas que fogem, simplesmente fecham seu campo de energia e saem, vão embora. Mas a maioria das pessoas cai na armadilha. Então acabam sendo manipuladas e compram o que não querem, compram mais do que querem, certo? Ou fazem promessas que não podem cumprir, e aí já a gente entra nesse aspecto dessa manipulação da gratidão, principalmente nos relacionamentos, aquelas chantagens emocionais que surgem, aquelas manipulações emocionais para se conseguir alguma coisa. Então, algumas pessoas começam a usar esse mecanismo de retribuição da gratidão de uma forma muito mental, muito esperta, tentando tirar algum proveito, certo? É uma situação bem complicada. Quando você percebe essas armadilhas, nem sempre a gente consegue reagir a tempo. Mas a partir do momento que começamos a perceber isso, a gente vai criando uma forma de bloquear esse tipo de coisa e não se permitir entrar nesse tipo de jogo, certo? Isso ocorre em todos os níveis do relacionamento humano, certo? Não só ter questão de vendas, relacionamentos amorosos ou emocionais, mas família, emprego, patrão, amigos, em tudo. É algo que faz parte. Algumas pessoas se tornam muito boas nisso, ou seja, de nos colocar numa situação que nós temos que retribuir o que elas fizeram, mesmo que a gente não queira ou que a gente não goste. Então esse é um aspecto assim um pouco ruim que nós temos desse terceiro nível da gratidão, essa manipulação desse sentimento. Um outro aspecto do que eu ponderei, que eu acho importante, é que
A gratidão, quando a gente entra no terceiro nível de retribuição, muitas e muitas vezes a gente não sabe como efetuar essa retribuição, certo? Então, quando é mais genuíno o processo de gratidão de terceiro nível, de retribuição, a gente fica um pouco sem graça, né? A gente fica um pouco assim, se sentindo, como que eu consigo retribuir isso? Poxa, o vendedor foi tão gentil, tão atencioso, excedeu a expectativa, ou aquela loja onde eu comprei foi atendida de tal forma que excedeu a minha expectativa. O professor, ao me ensinar ou me tirar uma dúvida também, né, excedeu a minha expectativa, foi além e criou em mim essa necessidade de retribuir, de ser grato, muito mais do que agradecer verbalmente. Então, como é que eu resolvo isso? Às vezes a gente sai da situação e leva com a gente essa percepção, né? Esse sentimento. Puxa, eu não agradeci o suficiente, eu não fiz tudo que eu poderia para demonstrar o quanto eu fiquei feliz ou satisfeito com aquela situação. Então esse é um problema também que surge desse terceiro nível de gratidão, né? Talvez por isso que muitas pessoas não se permitam chegar nesse nível. Elas interrompem o processo no primeiro nível, na parte mais prática, pragmática, né? Tá, obrigado, valeu, pronto, acabou, tchau, beleza, foi. Mal e mal chegam no segundo nível, onde reconhecem, né? Onde permitem aquele aprofundamento do ato, mas já bloqueiam também, não deixam entrar nisso, e muito menos entrar no terceiro nível. Por quê? Seja por medo de ser manipulada, seja porque não sabe como operacionalizar uma gratidão, uma retribuição, seja porque não quer ter o trabalho de fazer esse tipo de coisa. Então, esse terceiro nível ele tem algumas complexidades. Eu já me senti várias e várias vezes nessa situação, né? O que eu recebi do outro foi além da minha expectativa, então eu fico pensando, tá, mas e como é que eu consigo retribuir isso? E na maioria das vezes não tinha como retribuir, né? Você comprou um produto ou um serviço ou foi atendido e você agradeceu, você deu um sorriso, você foi gentil também, mas a gente se sente lá no fundo como faltando, está faltando algo na minha atitude, está faltando algo na minha maneira de retribuir, mas eu não sei o que eu posso fazer pela pessoa, né? Ou até sinto vontade de fazer alguma coisa e não faço por vergonha ou por achar que a minha atitude pode ser mal interpretada também. Eu lembro um tempo atrás que eu estacionei o carro para ir na prefeitura de Brusque, né, pegar uma nota, fazia isso todo mês. E já era um processo automático, aquela vaga estava sempre livre, eu chegava ali, estacionava, subia, pegava a nota e voltava. Dava 5 minutos. Bem rápido, bem prático. Um dia eu cheguei, estacionei e subi. Quando eu estava saindo, eu observei que eu estava sendo multado. Pensei, ué, multado por quê? Desci, né, consegui falar com a pessoa que estava botando a multa, o guarda municipal. Ele disse, não, aqui não pode estacionar mais porque tem uma placa, isso aqui virou um ponto de ônibus e toda essa região aqui é para ônibus. E eu falei para ele, puxa vida, é interessante, eu não tinha percebido, eu cheguei aqui tão rápido, tão no automático, que eu não me percebi. Pintaram uma faixa amarela no chão, botaram uma placa, estenderam a área do ônibus muito mais do que necessário também na época. Pois é, então, infelizmente você vai ser multado. Eu falei, puxa, foi uma atitude que eu não percebi, não foi algo, né, que eu fiz de propósito, querendo aproveitar. Mas agora, inclusive, eu já emiti a multa, então eu não posso fazer nada. Ok, então o senhor pode já passar, está aqui na prefeitura, pode passar lá em cima no setor e já resolver isso aí, né? Tirei o carro, estacionei em outro lugar, fui lá. Aí me atendeu uma senhora,
Ele comentou, você também foi multado, coisa e tal, troca de informação, troca de ideias. Pois é, tem muita gente que que não está percebendo isso e acaba levando uma multa sem querer, né? A gente conversou, coisa e tal, e ela... Mas tem uma forma de tu se contornar isso, já que deixa eu verificar no sistema. Aí verificou no sistema e viu que era a minha primeira multa municipal, alguma coisa assim daquele ano. E ela disse, olha, como é a tua primeira e única multa, a gente pode converter isso em alguma coisa. Ela não lembra o que foi que ela podia converter e cancelou aquela multa. Eu me senti, né, privilegiado, porque talvez ela não falasse aquilo para todas as pessoas, talvez ela nem se desse trabalho, ela podia simplesmente ter pegado a multa e lançado no sistema, processado e me dado alguma coisa para pagar, ou algo assim, e me dispensado. Então, a boa vontade dela, a iniciativa dela de fazer isso, me deixou numa situação de retribuição. Então, eu agradeci, né, por ser muito gentil com ela e tudo, mas eu saí de lá com aquele sentimento de que poderia ter feito algo para agradecer a mais. Pensei em comprar uma flor, levar para ela, um bombom, alguma coisa assim, mas aí eu caí nessa situação. Puxa, se eu fizer isso, eu posso ser mal interpretado, né? Talvez a pessoa não goste, talvez a pessoa se sinta, sei lá, ofendida porque é o trabalho dela, alguma coisa assim. E eu guardei aquele sentimento por algum tempo até que eu consegui resolver essa situação comigo mesmo. Então, são casos que a gente vai passar onde esta obrigação, né, essa necessidade de retribuir algo que não foi nos oferecido, chega a incomodar. Neste ponto é muito interessante a questão do reiki. Né? Nós podemos ligar o reiki com esse tipo de atitude. Por quê? Porque a partir do nível 2, o reikiano consegue mandar energia à distância. Então, ele consegue retribuir a gentileza com o envio do reiki. E é algo muito interessante porque eu não crio laços com isso, né? Então, por exemplo, se eu fui agraciado com alguma coisa e eu me sinto na obrigação, naquele sentimento de preciso retribuir de alguma forma. Aí eu vou lá, retribuo com alguma coisa e isso me gera uma outra obrigação. Vai que eu caia numa situação com uma pessoa um pouco manipuladora. Então, ela me manipula para conseguir alguma coisa. Eu caio na armadilha. Aí, quando eu vou retribuir de alguma forma, ela já gera uma nova situação onde eu vou ter que retribuir de novo. Então, isso gera um círculo vicioso muito ruim, muito incomodativo, né? Que a gente fala, incomodativo. Uma palavra bonita, né? Então, o que eu posso fazer para romper isso? Eu simplesmente bloqueio aquilo e nego que eu preciso retribuir, nego aquele sentimento dentro de mim, eu consigo controlar e bloquear e eu não levo adiante. Ou eu fico até sofrendo um pouco com isso, pensando, puxa, eu deveria, eu poderia, eu tenderia e assim por diante. Certo? Aquele diálogo mental que atrapalha, que cansa a gente e gasta a nossa energia. Com o reiki, não. Se você se sente com essa obrigação, se você foi manipulado e não entrou no jogo, mas ainda assim ficou com aquela percepção, puxa, não entrei no jogo, mas a pessoa ficou carente com alguma coisa, ficou necessitando de alguma coisa, necessitando de uma atitude minha. O que eu faço? Posso usar a técnica da redução do reiki e faço um envio de reiki para aquela pessoa, né? Como uma forma de agradecimento, certo? Então, o reikiano nível 2 tem essa possibilidade junto dele de usar o reiki para resolver essa questão, né? Resolver esse imbróglio aí emocional que surge dentro da gente, que é essa necessidade natural de retribuir alguma coisa. Então nós conseguimos fazer isso com muita propriedade, certo? Foi uma das soluções que eu mais utilizei nos últimos anos. Todas as situações nas quais eu me senti preso nesse nível de gratidão, de ter que retribuir de alguma forma, eu parei, enviei o reiki
e no mesmo instante resolvi a questão, né? Encerrei aquela questão e me desconectei daquela energia, me desconectei daquela pessoa, me desconectei daquela situação, porque o envio do reiki vai equilibrar essa energia, vai resolver essa situação. Certo? Então fica como uma sugestão para os reikianos nível 2, é claro, né? O uso do reiki para retribuir as gentilezas que a gente recebe. Ok, mas e você não é reikiano? Aí você vai ficar com as suas alternativas anteriores. Ou você entra no jogo e cria aquele círculo vicioso, ou você vai bloquear qualquer tentativa de aproximação desses níveis mais profundos de gratidão, certo? Ou então você vai continuar executando ele sem perceber, sem se dar conta, inconscientemente. Mas, como você está assistindo esse vídeo, deve ter assistido outros vídeos sobre gratidão, você já vai começar a perceber essas situações no seu dia a dia, no convívio com as pessoas, nos seus relacionamentos. E aí a gente, então, vai precisar dessas atitudes. Ou continua brincando nesse joguinho, né, de retribuir, cria um laço e retribui de novo, cria outro laço e assim por diante, ou bloqueia e não deixa isso prosseguir por muito tempo, certo? Era isso, pessoal. Pequenas ponderações sobre a gratidão, certo? Obrigado a todos.